Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, boa qualquer hora. Essa daqui é a conversa ao pé do rádio. Eu falei que não tinha acabado. Eu falei que tinha mudado de roupa, mudado de roupagem, mudado de dia, mudado de horário, sazonal. Hoje é quinta-feira e estou aqui com uma conversa ao pé do rádio. Trago dois temas hoje aqui para abordar com vocês. Num formato que se tornou diferente, né? Eu praticamente hoje dedico todo o conteúdo a lives, inclusive até o do GeoForça, porque eu achei bom essa interatividade, conversar com as pessoas, responder às pessoas, no ar, não tem problema nenhum. E todo mundo vê que, efetivamente, eu não preciso ficar recorrendo, como já me disseram muitas vezes, você está lendo tudo isso aí? Não, quando eu leio eu falo, eu li o que eu anotei aqui. O resto eu respondo no ar, no ato, ali, na bucha. Gente, bem, a primeira coisa que eu quero fazer é um autoelogio, uma dose de muito pouca humildade da minha parte, mas eu tenho que realmente colher esses louros de alguma forma. Eu há mais de 3 anos que eu venho batendo na mesma tecla, não aqui, antes dessa plataforma, porque a plataforma só tem 3 anos. Então é o seguinte, eu venho falando da derrocada dos Estados Unidos, eu venho falando da queda do dólar, eu venho falando do fim iminente desse império que está todo ruído e carcomido. A história ensinou pra gente, eu não estou dizendo que os novos impérios que vão chegar não tenham o mesmo destino. Aquele circuito que o pessoal fala é verdadeiro. Tempos fáceis criam homens fracos, que criam tempos difíceis, que criam homens fortes, que fazem tempos fáceis, que criam homens fracos, que criam tempos difíceis. E a roda é infinita, a espiral vai rodando. E não deu outra. Hoje eu tenho um artigo muito bom dentro do meu Facebook, não vou lê-lo aqui porque não estou com o Facebook aberto, e tudo meu é intuitivo. Eu escrevo por intuição, eu falo por intuição, eu faço tudo por intuição. Não sou chegado a muitas letras, eu faço tudo por intuição. Porém, tudo que eu falar para vocês, pode ir lá, pode conferir que existe. Não chuto, não invento. Absolutamente. Quando eu falo um dado ali que parece meio esdrúxulo, pode ter certeza que eu capturei ele em algum lugar. E a minha memória me ajudou a trazer aquilo ali para vocês, em algum ponto. Quando vocês veem minha live, quem assiste minha live, vê que eu chego e falo assim, peraí, isso aí me lembrou isso. Eu lembro. Como é live eu brinco, faço música, falo, tá bom, ótimo. E perde quem não assiste. Porque eu não sou nada disso que as pessoas ficam falando. Mas eu quero dizer isso por quê? Porque, segundo, hoje eu abrindo aqui, bolha do mercado de capitais dos Estados Unidos é maior do que de 1929. Bem, quem falou isso não foi o Jinping, não foi o Putin, não foi nenhum comunista, como diz o nosso querido amigo Bolsonaro. Só isso aí é coisa de comunista, você tem que saber o quê? Eu vou lá no Rio Jordão. Então é o seguinte, nada disso, sério. Quem falou isso foi o Jeremy Grantham, um investidor inglês, e diz que o mercado de ações nos Estados Unidos estão supervalorizados, estão numa tremenda bolha. Um energúmeno passando na rua, acelerando provavelmente um cacareco velho, é assim mesmo, não tem problema não. Moro na beira da rua, dá nisso. A live eu faço lá nos fundos, então fica mais isolada. Gente, mas isso daí eu prevejo há anos. Eu falo que é uma pirâmide, a bolha é uma pirâmide. O Bitcoin é um sistema de lavagem de dinheiro que de qualquer forma também escora os Estados Unidos, porque dinheiro real
muitas vezes papel verde pintado, é colocado ali dentro, nesse dinheiro fictício que vira um numerário, que a qualquer hora pode desaparecer também. Isso vai desaparecer. Rubem, você não entende nada de economia. O Rubem entende de história. O Rubem entende de história, o Rubem não entende de economia mesmo, não. O Rubem entende tanto de história que há anos ele vem falando que os Estados Unidos estão indo à bancarrota, que o dólar deixou de ser a moeda principal do mundo. O único problema é que nós elegemos um governo de energúmenos, de jumentos, e a oposição não é diferente disso, porque a oposição é toda ajoelhada para o dólar, inclusive o senhor Ciro Gomes, que disse claro, alto e bom tom que o padrão ouro é uma falácia, perigoso, que bom é o dólar, impresso em algum lugar, imprimido com tinta e papel. Ele faz um papel especial, lindo, leva pedaço de pano, leva uma coisa linda, maravilhosa, papel de primeiríssima, papel. O ouro de Fort Knox é tungstênio às toneladas. Os Estados Unidos está quebrado. Aí eles ficam inventando Apple, ficam inventando Elon Musk, ficam inventando Tesla. A Tesla é a empresa mais rica do mundo. Acreditem, a bolha americana diz que a Tesla é a empresa mais rica do mundo. A Tesla vale mais do que as 10 montadoras maiores do planeta juntas. Aí você se pergunta, uai, como diz o mineiro, como? Como? Da onde? A Tesla produziu até hoje de carros o que todas as montadoras produzem num fim de semana. A história inteira da Tesla. Aí a Tesla é maior do que a Toyota, do que a Nissan, do que agora é um consórcio, né? Fiat, Citroën, Peugeot, Fiat, Citroën, Peugeot e Chrysler, maior que a Hyundai, maior que a Toyota, maior que a Mitsubishi, que a Ford, que a GM. Gente, isso é uma insanidade tão grande. Isso é uma loucura tão grande que isso tem que terminar em algum lugar. Então é o seguinte, o que eu quero dizer, aonde eu quero chegar com isso? Bem, primeiro, palmas para mim, porque nunca fiz economia, nunca fiz história, mas graças a Deus conheço história muito bem. História só depende de você se debruçar sobre ela. Você não precisa ter nenhum canudo, eu não estou aqui desmerecendo quem é historiador, quem trabalhou para isso, absolutamente, nada disso. Mas basta você se dedicar, basta você gostar. Se você não gostar, não adianta. Você pode ter 10 graduações de história e você não vai ser nada. Você tem que gostar do negócio. Todo profissional tem que gostar daquilo que faz. Não estou aqui tirando mérito acadêmico de ninguém. Mas história é história. E a história explica a economia. A economia é um processo cíclico que se repete. E nós estamos aqui num processo de repetição. Os Estados Unidos dominou o mundo. Eu chamei hoje os Estados Unidos do Quarto Reich. E o Quarto Reich é derrubado exatamente pela Alemanha do Terceiro Reich. Exatamente. Quem derruba o Quarto Reich é o Terceiro Reich. Incrível isso, né? Como é que a gente explica isso? A gente explica mais na frente. Não tem problema nenhum. Agora, o mais interessante de tudo isso é que tudo pode ir para a breca com o que eles acharam que seria a tragédia, a desgraça da China. Como eu falei, alto, bom som e bom tom, para quem quiser ouvir, a China não quebra porque a China é um país. A China não quebra porque ela é dona da sua economia. A China não quebra porque ela emite o próprio dinheiro e o sistema bancário é dela. Os Estados Unidos não. Os Estados Unidos colocou o mundo de joelhos, mas se ajoelhou também. Como isso, Rubem? Calma que eu explico. Eu estou aqui para explicar. Eu não vim aqui para confundir, eu vim para explicar. Os Estados Unidos criou um sistema financeiro anômalo, longe do povo, longe da produção, longe de qualquer coisa. Haja vista que as grandes empresas americanas hoje têm a marca, mais nada. Detroit, que foi o orgulho americano, o sinônimo de grandeza dos Estados Unidos, o que fez os Estados Unidos ser a grande potência, quem não tenha dúvida, a grande potência que os Estados Unidos foi, principalmente na Segunda Guerra, fornecendo material, principalmente. O teatro aconteceu longe de suas terras, arrecadou alguns trilhões de dólares com vendas de bônus,
A guerra para os Estados Unidos foi muito boa, perdeu 600 mil homens, a maioria pobres, não tem problema. Aquela turma do Alabama, lá de baixo, e gente dos guetos de Nova York. Mas não estou aqui para fazer esse estudo sociológico, não. Eu quero dizer que foi Detroit, com a sua impressionante máquina de produção, a impressionante máquina de produção americana, ou seja, os Estados Unidos virou o que é, virou a maior potência do mundo, hegemônica, com o seu dólar, com tudo, com todo o processo que fez, as grandes jogadas que teve, com a produção. E ela chega na década de 90, acha que eles são bons demais e eles não precisam trabalhar. Basta apenas ir para o mercado de ações. Basta apenas manipular o dólar. Foi bom enquanto durou, mas durou bem pouco. Ainda dura, ainda perdura, mas é uma pirâmide. Vai cair, vai desabar. Não sou eu que estou falando, tem outra gente falando, outras pessoas falando isso. Sem dúvida alguma. O Jeremy Gravitz, que deu essa declaração, é um investidor que não tem nada de comunista. Está dentro do mercado. E o resto é a olhos vistos. Da mesma forma como eu bati a tecla antes, cuidado, o negócio de Bitcoin, pirâmide, você nunca aplique em nada que é renda variável, um investimento variável, você receber uma renda fixa, isso é golpe. E tudo passou e todo mundo caiu e continuam caindo. Hoje aparece até aquele fedelho de 10 anos falando em dinheiro ontem. Aquele moleque merece, é uma coça de cinto. Rubem é exatamente, coça de cinto. Meter-lhe a porrada. Porrada nunca matou ninguém. Porrada disciplinadora nunca matou ninguém. Chinelada, se a chinelada voadora da minha mãe fosse me matar, eu tinha morrido 3 vezes. E foram elas que me deram um pouquinho de resultado na minha educação. Se fosse solto dessa forma aí você tem que ver um bostinha de 10 anos querendo dar aula em alguém. Um moleque que não sabe a diferença de um alface para um tomate. Sabe porra nenhuma, não sabe nada. Tá? Não sabe plantar, não sabe negócio soltar em qualquer lugar, não sabe porra nenhuma. Aquela bosta ali que a gente está vendo como parâmetro. É o que eu falo, geração Felipe Neto. Aquilo ali tem a geração Nando Moura, que é o ANCAP retardado, de classe média, com aquela cara de débil mental, e agora tem a geração Felipe Neto e aquele irmão dele retardado. Eu colocaria os dois na Amazônia a ferros. Por isso que eu falo, tem que haver censura mesmo, de verdade. Mas voltando à vaca fria, os Estados Unidos cria essa máquina impressionante de imprimir dinheiro e vai criando essas bolhas. Como criou outras, como eu falei, os donos do Facebook têm bilhões. Não tem não, é mentira. Não estou falando que estão pobres, miseráveis, têm dinheiro pra caramba, mas é mentira, não tem nada daquilo não. A fortuna do Saveirinha maior da Brasil é mentira. É mentira. Quem é rico no Brasil é o Blairo Maggi, é essa turma, é o Silvio Santos, que tem dinheiro, tem bens, tem estrutura. Esses caras não têm nada. Essa bosta desse Facebook amanhã acaba como acabou o Orkut e acabou o dinheiro. A All American Online foi considerada pelos americanos, que adoram fazer essas pirâmides, a grande empresa do século XXI. Em 5 ou 6 anos desapareceu, compraram o complexo Time Warner, que existe de verdade, são prédios conglomerados. Mentira! Foi toda uma jogada. A Time Warner foi vendida há 5 anos atrás por 85 bilhões de dólares. A AOL já tinha acabado antes, acabou, desmilinguiu, desapareceu, escafedeu-se. Isso não existe. Esse dinheiro todo, Elon Musk, aquilo ali, isso é toda uma bolha. O fulano ganhou tantos bilhões, tudo mentira. Isso é um blefe, isso é para enganar o mundo. Por quê? Porque essa turma toda é agente de um governo central. Não é teoria da conspiração, não. É a verdade, que tenta empurrar com a barriga ao máximo. Só que agora essa bolha americana está arriscada, porque é o seguinte, não sei se vocês sabem, toda bomba para explodir precisa de um detonador. Até a bomba atômica, ela precisa de um detonador. Uma pequena explosão que faz uma reação em cadeia até a explosão total. E o Ocidente tanto mexendo na merda da Evergrande, e a Evergrande pode simplesmente explodir a bolha americana e não acontecer nada na China. Qual o milagre, Rubem? A economia chinesa é estatal. A economia chinesa endivida-se em yuan, tem yuan, imprime yuan,
e tem dólar de sobra a dar com pau, tanto é que é dona de mais de 20% da dívida americana, dos papéis da dívida. Se jogar eles no mercado e rasgar eles, simplesmente os Estados Unidos vão à bancarrota. Os chineses não fazem isso porque eles entenderam muito bem como funciona o capitalismo. Muito bem. Bebendo água, estão servidos. Eles sabem muito bem como funciona os Estados Unidos e como funciona o mecanismo de capital. Só que eles não entram nessa. Todo o dólar, todo o yuan chinês está em cima de produção. Eles não falam que a BYD é a maior empresa do mundo, produz muito mais carros do que a Tesla, elétricos. E por que não é a maior do mundo? Mas é claro que é a maior do mundo. A Tesla é dona de uma bolha chamada Tesla, aonde tem otários. Não tem otários no Bitcoin. Claro, tem os ladrões, os bandidos, os lavadores de dinheiro, o narcotráfico, a Basileia inteira, tudo isso aí, claro, tem isso aí. Mas não tem os otários lá? Então, tem os otários com as ações da Tesla insufladas de uma empresa que tem um faturamento ridículo, que tem um patrimônio ridículo e que tem uma produção de automóveis ridícula para ser do tamanho que é e ser maior que as outras 10. Alguém ia pagar a conta e a conta está vindo, tá? Está vindo. Essa daí é a parte que eu queria fazer disso aí. Fazendo uma parte nacional agora, fazendo uma parte legal, eu quero falar aqui sobre o depoimento do Luciano Hang na comissão lá do Senado, na CPI. CPI não. Esse CPI-SC deve ser de circo. Circo parlamentar de inquérito, deve ser isso. Aquilo é um circo. Eu senti envergonhado em assistir aquele negócio ali. Aquilo assusta. Assusta. E o Luciano Hang, ao contrário do que as pessoas falam, saiba vocês, com certeza, que ele saiu fortalecido daquilo ali. Ele é um palhaço, ele é o Zé Carioca, ele parece um Smigol, ele parece um monte de coisas. Mas é um empreendedor brasileiro. Ele pegou todo o dinheiro no BNDES. Ele pegou o dinheiro no BNDES, ele não roubou o dinheiro no BNDES. Ele não assaltou o BNDES. Ele pegou o dinheiro do BNDES como outras empresas pegaram. Tá? Parabéns para ele. Criou uma empresa enorme em nome dele, tem dívida também, bem diferente da Magalu. Tá? Bem diferente da Magalu. Por quê? A Magalu, a tal da Luiza Trajano, é dita aí a vida como a mulher mais rica do Brasil. Tudo mentira também. Tudo mentira. Mas por que é mentira, Rubem? Porque é simples. Porque é simples. O valor de mercado da Magalu, hoje, depois que investidores colocaram rios de dinheiro, tá? Especuladores, quando a empresa estava quebrada há uns 10 anos atrás, fizeram esse conglomerado, dizem que ela tem mais de 40 bilhões. É mentira. É mentira, porque está lá. Ela tem 0,9% das ações. Se vale 200 bilhões, ela com 0,9 arredondando dá 2 bilhões. É muito dinheiro. É dinheiro no mercado de ações. Ela tem 0,9%. A única coisa que a dona Luiza Trajano tem é o nome na placa. Tem um sobrinho dela que é CEO da empresa. CEO da empresa pode ser mandado embora amanhã. É empregado. CEO é empregado. É um gestor profissional que está lá e tem 0,30% das ações. Também tem uma grana considerável, talvez 600 milhões de reais. É bastante dinheiro em ações. Em ações, não é em dinheiro. Isso não é dinheiro não, gente. Isso são ações. Você tem que vender. Só que se você vender muitas ações, elas caem. Tá? Mas tudo bem. Está aí. Então isso tudo é uma mentira. Isso tudo é uma farsa. O Luciano Hang emprega aí, impacta na vida talvez de 100 mil pessoas. Então, de qualquer jeito, ele pode não ter, a gente tem muito respeito por ele, como uma figura patética, com isso, com aquilo, aquela figura tosca. Agora, ele tem direito de ser aquela figura tosca. Como eu tenho direito de ser o que eu sou. Esse é o princípio da democracia. Ele é um cara que, como a maioria das pessoas vê, cumpre a lei, e tentaram pegar ele para boi de piranha. Quem? Um amontoado de marginais. Aquele Senado brasileiro é aquele negócio, se cobrir vira circo, se cercar vira cadeia. Você vê Randolph Bundinha, tá? Você vê Renan Calheiros, parece um imperador,
Sujeito a vida inteira pendurado nas tetas e nas mamatas do governo, nos acertos, em tudo, cheio de falcatrua, cheio de tudo. Se você for ver a ficha corrida e penal daquela turma ali, aonde eles se comportam como censores, como imperadores, parece a Santa Inquisição, são torquemadas para quem vai lá. Você tomou cloroquina, gente, o cara tome o que quiser. Problema dele. Eu não estou defendendo cloroquina, combatendo cloroquina, eu não estou fazendo, o cara faz o que quiser. Se ele tomou cloroquina, não obrigou ninguém a tomar cloroquina. Se ele tomou o que ele tomou, ele não obrigou ninguém a tomar. Agora os caras querem que você tome o que eles querem impor. Por quê? Porque aquilo ali é da Pfizer. Porque aquilo ali é patrocínio. Aquilo ali é uma vergonha. Não pela vacina em si, mas porque simplesmente tem organizações por trás disso aí. Tem gente por trás disso aí. Está rolando um ervanário brabo. E simplesmente aquele palco, aquilo é um picadeiro. É um picadeiro, um circo. Já estão contratando gente para fazer a festa. Aquilo é uma festa, paga com o nosso dinheiro. Primeiro que Senado no Brasil não era nem para existir. Senado é uma Câmara Municipal menor e muito mais rica. Não serve para nada. Tá? Essa história de tentar copiar modelos dá nisso. Nós já temos a Câmara dos Deputados, que já tem ladrão de sobra lá. Aí nós temos o Senado, que parece que é o cara que faz mestrado, doutorado, pós-graduação, faz a porra toda. Quando ele está com um currículo imenso, ele vai para o Senado. Lá sim, lá é o arcabouço dos larápios do país. Tudo bandido. Tudo bandido. Ali ninguém produz nada, a não ser escândalo, corrupção, vida de rei de Marajá. Eu coloquei essa semana vídeo mostrando como é a vida de um parlamentar num país pobre como a Suécia. E aqui essa fausta, essa riqueza, você olhar aquelas pessoas, como é que deveria ser democracia? Eu sou senador pelo Rio de Janeiro, né? Então tá bom, pelo menos de 15 em 15 dias, uma audiência pública com todos os meus eleitores, ou com quem for lá. Audiência pública para deputado. O cara volta como Deus, como autoridade, como alguém. Um cara que nunca foi merda nenhuma, nunca produziu nada. Essa democracia nossa é uma farsa porque só entra essa gangue. Não é democrático, você não pode ser candidato. Você tem que se aliar a um clube desse aí. O clube que eu chamo é um partido. Você tem que chegar lá dentro. A maioria, quando te chamam para ser candidato a vereador ou qualquer coisa, é simplesmente para juntar seus votos de legenda, juntar todo mundo lá, você é o boi de piranha. É como o PCdoB faz. Outro dia vi um amigo lá no Facebook, estou entrando no PCdoB, quem sabe eu vou ser candidato. Isso mesmo, eles querem que você seja candidato para você levar 200 votos para botar na conta, sabe de quem? Daquele cabeça de chapa, o puxador de voto deles, que está lá em cima, que é um Jean Willis, que já foi, ou outro, eu não estou falando de partido não, estou falando de doutrina, de ideologia, é em todo lado assim mesmo. Ninguém pode dizer que é candidato, não existe representação do povo ali, existe representação midiática, quem tem condições de gastar, de ter esquema, de representar cabeças. Ou você acha que a Tabata Amaral virou porque foi para Harvard, porque era uma gênia, nascida lá na periferia, filho de um cachaceiro lá, que ela mesmo falou que o pai era um cachaça, tá? Aí é o seguinte, por quê? Porque ela foi sorteada. Olharam para a cara dela, faz um teste aí, vê quem é que... Faz um teste aqui com 200 alunos aqui, vem que não tem escrúpulo nenhum. Aí pegaram ela, falaram assim, essa daqui não tem, então essa serve. E foram para lá, inventaram aquela pantomima que o Ciro Gomes fez parte daquele circo. Você entende de astrofísica? Eu gosto desse assunto também. Eu também manjo desses parangolé. Ele manja de todos os parangolé do mundo. Ele agora está sendo cosplay de tudo aí. Eu já falei, eu quero ver a hora que o cineasta dele lá botar ele para visitar o sindicato dos atores de dublê de sexo anal. Eu quero ver se ele vai fazer o cosplay deles também. Eu também, rapaz, eu já queimei muito a rosca quando era criança, então é o seguinte, eu entendo o trabalho de vocês, eu respeito, cosplay. O problema é que está lá, realmente nunca usei esse termo, mas tem que usar. Agora tinha 13% do eleitorado, tinha tudo para deslanchar, está lá, 5 Gomes, e caindo, e vai cair mais.
porque simplesmente não tem compromisso com porra nenhuma, com nada. A única coisa que quer é aparecer. Esse verdadeiro circo, como está aquele negócio. Eu já recebi agora charge dessa turma doente mental do PT, que tem os doentes mentais em todos os clubes, em todas as agremiações, doente mental do PT, falando lá que é o seguinte: o Luciano Hang está com a camisa do PT fazendo campanha para o Lula. Eu não vi isso, não. Eu vi um processo de indignação de todo mundo com a arrogância, com a prepotência daqueles ladrões que estão ali. Ladrões, tudo com amante, com filho, com jornalista, com negócio, todo mundo envolvido até o pescoço. O presidente do Senado responde a 23 inquéritos, todo mundo enrolado até o pescoço. Então, é o que eu falei hoje no meu Twitter, tá lá para vocês assistirem, lerem, né? Que eu falei que é o seguinte: quando você se torna simpático ao velho da Havan, ao Luciano Hang, e quando você concorda com o que o Rodrigo Constantino falou, é porque se nós não chegamos ao fim do poço, ao fundo do poço, nós estamos no ponto mais baixo da nossa história. Porque é isso que eu saí depois daquilo ali. Eu saí solidário com o velho da Havan e concordando com o Rodrigo Constantino. Eu nunca disse tão baixo para manter a minha coerência. E isso daí é graças a atores de péssima qualidade, como Randolph Bundinha e todos aqueles senadores, aquele bando de ratos, que, como eu falei, eles não poderiam estar na Suécia, porque imagina um apartamento, uma kitnet de 18 metros quadrados. Não dá nem para guardar o dinheiro da propina. É com isso que eu encerro. Falei demais. Amanhã eu estou de volta com a live, se Deus quiser e Ele há de permitir. Fui!